Olá, meu irmão, minha irmã, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e de Jesus Cristo, nosso Senhor. Estamos juntos mais uma vez para estudar a palavra de Deus e para tratar do nosso assunto dos últimos vídeos, que é o assunto da oração. Nós estamos felizes porque nesta ocasião nós podemos tratar do tema a oração e seu amadurecimento. Eu trago para você um gráfico muito simples em que eu assumo aqui esta verdade. Assim como a existência humana tem seus estágios de transformação, a oração deve ter seus estágios de amadurecimento. Vejam aí na gravura que eu coloquei que nós temos vários estágios de vida e, naturalmente, quando nós chegamos a uma certa compreensão, nós somos conduzidos a buscar o Papai do Céu, não é? E, na verdade, isso não muda, porque Papai do Céu é uma linguagem muito intimista, muito familiar, um certo grau de afetividade para com Deus, mas que a criança pode entender com uma certa facilidade, crendo, juntamente com seus pais, com os adultos que cuidam dela, de que há um Papai do Céu. Mas o que a palavra de Deus nos mostra é que ao fim da vida nós temos que ter um comportamento dirigido a Deus, pelo qual, mediante o Espírito Santo de Deus, nós vejamos a Deus como Abba Pai, ou seja, Papai. Um Deus misericordioso, um Deus cuidador, um Deus nutridor das nossas vidas e supridor das nossas necessidades. Devemos ter este olhar com muito mais maturidade do que foi outrora a ideia de Papai do Céu. Devemos ter uma compreensão teológica, uma compreensão devocional, uma compreensão espiritual do ser de Deus e de como é que nós nos aproximamos dele. Para isso, eu estou trazendo para você um texto muito conhecido, que é o texto de Mateus, o capítulo 6, quando Jesus trata com seus discípulos no Sermão do Monte a questão da oração. É um tema recorrente, é um tema que sempre nos proporciona novas lições, mas eu queria que você me acompanhasse nesse percurso que nós vamos fazer. O texto diz assim: quando vocês orarem, é Jesus que está dizendo para seus discípulos, quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas, quer dizer, aqueles teatrais, que gostam de orar em público nas sinagogas e nas esquinas, onde todos possam vê-los. Eu lhes digo a verdade, eles não receberão outra recompensa além dessa. Mas quando orarem, cada um vá para seu quarto, feche a porta e ore a seu pai em segredo. Então seu pai, que observa em segredo, os recompensará. Há duas coisas importantes aqui neste trecho do Evangelho de Mateus. A primeira coisa é que Jesus trata da oração hipócrita, da oração teatral, da oração em que as pessoas realmente procuram exibir o seu conhecimento teológico, as pessoas procuram exibir-se diante dos outros. Então, muitas vezes nós temos orações lindas, orações poéticas, orações com expressões majestosas, que, no entanto, partem de um coração que está preocupado em impressionar as pessoas em volta. A única recompensa que as pessoas que oram assim vão receber é o elogio das pessoas que o cercam. Mas toda a empáfia da oração, toda
a retórica da oração, na verdade, se perdeu, porque o coração estava vazio de sinceridade, o coração estava vazio de honestidade para com Deus. A fala de Jesus Cristo mostra o contraste desta oração hipócrita quando ele trata da oração verdadeira. A oração verdadeira é uma comunicação que nós fazemos de forma mais honesta possível, de forma completamente transparente diante de Deus. E nós não devemos procurar nem nos impressionar com o que os outros possam pensar da nossa oração. O Senhor Jesus Cristo, quando orava, ele costumava se refugiar, ele costumava ir para o monte, ele costumava ir para lugares ermos, a fim de ter uma completa liberdade com o Pai, a fim de derramar o seu coração, a fim de pedir sabedoria, a fim de pedir instrução, a fim de adquirir, por meio da oração, cada vez mais convicções de que ele não era apenas o Nazareno, mas ele era o Filho do próprio Deus. E nós podemos apenas imaginar como era profunda esta comunhão de Jesus Cristo com o Pai. Não é? E o Pai, por vezes, elogiou o comportamento de Jesus Cristo, dizendo: "Este é meu Filho amado, em quem eu tenho prazer." Pode pensar no fato de Deus olhar para nós, olhar para a nossa oração, ver que nós não estamos preocupados em exibir retórica, mas nós estamos, sim, preocupados em que Deus encontre um coração honesto, um coração verdadeiro, um coração que se pronuncia diante dele e que ele efetivamente sabe que não há fingimento, não há demagogia, não há elogios para Deus, para que haja da parte de Deus alguma resposta ao nosso próprio interesse. Simplesmente entrar no quarto, fechar a porta, orar ao Pai, porque o Pai observa, o Pai avalia como está o coração daquela pessoa que ora. E Jesus Cristo diz que quando uma pessoa pratica a oração verdadeira, na verdade o que está acontecendo é que o Pai vai recompensar esta pessoa por conta da sua magnificência, por conta da sua graça para conosco. A outra coisa que o texto nos diz é esta: ao orar, não repitam frases vazias sem parar, como fazem os gentios. Uma espécie de mantra, uma espécie de reza, uma espécie de fraseado que vai perdendo o sentido na medida em que ele é repetido. Simplesmente um som, simplesmente um conjunto de palavras que no coração da pessoa que pratica isto vai perdendo todo o sentido e ela vai se embriagando com essas coisas sem prestar atenção exatamente naquilo que está sendo feito. Jesus disse: eles acham que se repetirem as palavras várias vezes, suas orações serão respondidas. Nós podemos nos lembrar dos profetas de Baal, que passaram várias horas clamando a Baal da mesma forma, enquanto que Elias fez uma oração pequena, mas que atingiu os objetivos de Deus. E Jesus Cristo, quando falou com os discípulos, diz: não sejam como eles, pois seu Pai sabe exatamente do que vocês precisam antes mesmo de pedirem. Aqui não está se referindo ao fato de que, em outras passagens, nós somos estimulados a insistir diante de Deus. O crente deve orar quantas vezes pela mesma coisa?
biblicamente falando, sempre que for necessário. O apóstolo Paulo, lembrando a todos nós de Filipenses capítulo 4, nos diz que toda vez que a ansiedade bate no nosso coração, nós devemos colocar nossa ansiedade diante de Deus por meio de orações e súplicas, com ações de graças. Jesus Cristo falou de uma viúva que buscava de um juiz que não temia a Deus o bem que ela necessitava, e ela insistia muito. Isso não quer dizer vã repetição. A vã repetição é um falatório desnecessário, enquanto que a insistência na oração se motiva exatamente por conta da fé no Senhor e de que o Senhor pode resolver a nossa questão. Então, é impressionante vermos aqui que nós vamos para a oração e Deus já sabe o que a gente necessita. Por vezes, nós não temos isso na mente. Surge na nossa mente enquanto nós estamos orando, mas o texto bíblico nos diz que Deus sabe do que nós precisamos e antes mesmo que a gente tenha isso no nosso pensamento e expresse por nossa voz, Ele tem as suas próprias providências a respeito do assunto. Então eu diria o seguinte, que a oração vazia é justamente aquele tipo de oração em que a gente tem muita confiança numa determinada fórmula ou num determinado fraseado e a gente fica repetindo e repetindo e repetindo e repetindo, confiando de que isto seja devoção. Isto não é devoção, isto é uma oração vazia de sentido, porque o nosso coração também está vazio. Entretanto, a oração verdadeira é justamente isto, você se aproximar daquele que é onisciente, daquele que te conhece mesmo antes de você nascer e ter a absoluta confiança de que por meio de Jesus Cristo você pode experimentar a paz do Senhor para as suas ansiedades, especialmente sabendo que antes mesmo de você se dedicar ao tempo de oração, Deus já sabia o que você precisava. É muito importante nós verificarmos então que isto foi Jesus que ensinou aos seus discípulos. Então, aí vem a oração que todos nós conhecemos e repetimos quase que todo domingo. Portanto, orem da seguinte forma: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O que nós encontramos aqui? Nós encontramos que Jesus apresenta a Deus como Pai. Jesus Cristo sempre tratou ao Senhor Deus como seu Pai, mas ele também disse que ele tinha a Deus como Pai e os seus discípulos teriam a Deus também como Pai. O que isto quer dizer para nós? Quer dizer que quando nós vamos a Deus, nós não estamos indo a uma divindade estranha, a um Deus nervoso, mas nós estamos indo àquele que nos conhece, àquele que sabe do que nós necessitamos e àquele que nos adotou no número dos seus filhos. Portanto, a oração é um princípio, é um desenvolvimento de uma amizade de filhos para pai. A seguir, Jesus Cristo mostrou que esse Pai vive acima das potestades. Ou seja, ele criou homens e anjos, ele criou toda a natureza, ele criou o mundo físico e o mundo espiritual. Ele criou todas as coisas, mas a Bíblia afirma que ele está assentado num alto e sublime trono,
mas também está com o abatido e contrito de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos. Imagine só, Deus tendo prazer na nossa companhia, não é? A despeito de haver anjos, arcanjos, de haver figuras como as descritas nas Escrituras. Entretanto, Deus que está acima das potestades, então precisa ser visto por nós como aquele por quem Jesus Cristo nos garantiu, ou para quem Jesus Cristo nos garantiu o acesso por meio do seu sacrifício na cruz. A outra coisa que está dita aí na oração é que o nome de Deus é um nome especial, é um nome separado, é um nome dedicado a ser honrado, dedicado a ser glorificado. Não é um nome para ser usado à toa. Eu me lembro do mandamento em que Deus proíbe utilizar o seu nome em vão. Pois é, quando nós olhamos para Deus como nosso Pai, com tamanha grandeza, com tamanha majestade, acima das potestades, acima de todos os seres criados, nós devemos amadurecer no sentido de que a nossa oração não brinque com o seu nome, não brinque com a sua pessoa, que nós não sejamos imaturos no sentido de imaginarmos que Deus aceita qualquer coisa que façamos, em qualquer situação que estejamos. É necessário que a gente tenha um cuidado muito grande com o nome de Deus, com as implicações de invocar o nome de Deus. Mas o texto prossegue dizendo ainda que o reinado de Deus deve ser evidente e atuante, tanto no mundo material quanto no mundo espiritual. O que isso quer dizer? Quer dizer que Deus deveria governar a minha vida, Deus deveria governar a vida da minha família, a vida da minha igreja, mas também a vida da sociedade, a vida do planeta. E Deus de fato faz isto. Só que, por meio da oração, nós adquirimos esta consciência de que Deus está coordenando todas as coisas, até o fim dos tempos, inclusive, para que todo joelho se dobre, toda língua confesse a Jesus Cristo como Senhor, para a glória de Deus Pai, e que todas as coisas venham a convergir na pessoa de Jesus Cristo, o Santo Filho de Deus. Então, quando fala venha o teu reino, que os seres humanos sejam subordináveis a este jeito de Deus governar. As prerrogativas divinas que Deus tem para o bem-estar do ser humano. É isso que efetivamente a oração está sugerindo que peçamos. Que Deus se manifeste na nossa vida, na vida das pessoas ao nosso redor, na vida da sociedade, na vida das cidades, que Deus governe as pessoas. E também que seja feita a vontade dele, que seja manifesta essa vontade, que seja realizada no nosso mundo e que seja realizada no mundo espiritual, no universo espiritual. Na verdade, o que a gente amadurece pensando nessa oração? A gente amadurece que a oração não é feita unicamente para o nosso proveito pessoal. Ela é feita para alcançar todas as coisas que Deus criou. Então, que Deus manifeste, que Deus realize no nosso mundo, no universo espiritual, que Deus realize a sua vontade e que as pessoas sejam submissas, sim, à vontade de Deus. Então, partimos para a segunda parte dessa oração que Jesus ensinou
E agora ele diz: dá-nos hoje o pão para este dia e perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Olhando para cá, agora nós enxergamos não apenas o Deus exaltado, nosso Pai, que habita acima das potestades, não apenas aquele que deve ter o seu reinado com toda a liberdade, nem aquele que a cada dia possa exercer sua vontade sobre a terra e sobre os céus, mas agora Jesus orienta para que Deus cuide de nós todos os dias. E a oração, se corretamente entendida, deve nos lembrar que a cada dia Deus é nosso supridor. Eu gosto muito daquela expressão de Lamentações de Jeremias, que ele está muito triste por conta de Deus não lhe responder do jeito que ele gostaria que Deus lhe respondesse, e ele diz assim: eu quero trazer à memória alguma coisa que me possa dar esperança. E o que é que vem à memória dele? Vem à memória dele que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, e aí se encaixa bem com esta oração: se renovam a cada manhã. Você já experimentou orar a Deus agradecendo pela sua provisão para o dia de hoje? E amanhã cedo você novamente dizer: Deus, obrigado por tua provisão neste novo dia. E no próximo dia fazer a mesma oração de gratidão e de confiança e de dependência. Deus é nosso supridor. Mas Deus também é nosso perdoador. E nós sabemos, sim, que todos os dias falhamos com Ele em santidade, em falta de santidade, em impureza, em malícia, em mentira e outras coisas que eventualmente possam se apegar a nós, não é? Porque nós somos falíveis. Nós somos ainda portadores de uma natureza pecaminosa. Mas Ele é nosso perdoador. E, sim, uma das necessidades que nós temos é justamente de pedir a Deus que nos livre da maldade, que nos livre dos demônios, que nos livre das ações satânicas, que nos livre, sim, das coisas que pervertem a vida cristã, que pervertem os valores do Evangelho. Quando Jesus Cristo estava orando pelos seus discípulos em João capítulo 17, ele foi muito claro: eu não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal, porque o mal ronda. Os apóstolos entenderam isso perfeitamente, dizendo que Satanás anda ao derredor como um leão, bramando para ver a quem possa tragar. É por isso que o crente tem que pensar nesse lado da sua vida. Não apenas no pão, não apenas no alimento, não apenas no subsídio para as coisas que ele necessita fazer, não apenas no emprego. Ele tem que pedir, sim, que Deus seja o seu guardador, o seu libertador da maldade, porque só Ele tem o poder de nos guardar das potestades que nos cercam, dos poderes, das dominações que nos cercam. E a palavra de Deus garante que o maligno não toca naquele a quem Deus cuida. E o final desta oração, que só Mateus tem, Lucas não tem: teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Mesmo que seja um acréscimo de Mateus, isto se conforma absolutamente com as Escrituras, porque, sim, Deus é o Rei, Deus é o nosso Rei, Deus é o nosso Senhor, e a Ele pertencem o reino, que inclui tanto
A natureza inclui todos os seres humanos, inclui todos os seres angelicais, toda a vida que existe no universo e tudo pertence a Deus e tudo faz parte do seu reino, não é? Mas também só Deus tem o poder e só a Deus é devida a glória. Portanto, quando Jesus ensinou seus discípulos a orar sobre estas coisas, ele insistiu no fato de que na nossa oração, quando nós começamos a orar, nós devemos exaltar a Deus pelo que Ele é. E nós devemos então confiar a Ele as nossas necessidades, porque ao fazer isto, nós acabamos exaltando ainda mais o nome do Senhor Deus. Só que o Senhor Jesus Cristo condicionou o perdão de Deus para uma ação nossa. Vamos continuar na leitura. Seu Pai Celestial os perdoará se perdoarem aqueles que pecam contra vocês. Mas, se vocês se recusarem a perdoar os outros, seu Pai não perdoará seus pecados. Eu fico pensando que como Deus analisa o nosso coração, quando nós oramos, Deus está vendo o que a gente necessita antes mesmo que a gente peça. Nós não estamos fazendo repetições vãs, nós estamos falando com Ele em secreto, nós estamos abrindo nosso coração para Ele. E é claro que Ele sabe quando a gente pede perdão de uma falta, mas não consegue perdoar a pessoa que nos ofendeu. O Senhor Jesus Cristo acrescenta então este item após a oração que ele ensinou. Parece que a oração verdadeira, então, contém o perdão divino condicionado ao nosso perdão dos que pecam contra nós. Então, quando ele olha para o nosso coração e ele vê que nós detemos, prendemos, não abrimos mão da mágoa que existe contra uma pessoa que nos ofendeu, e a pergunta é, ele está pronto para perdoar? Sim, ele está pronto para perdoar. Mas do jeito que o texto vem, nos dá a entender de que Jesus Cristo vai esperar, ou melhor, que Deus vai esperar que nós concedamos à pessoa que nos ofendeu o perdão sincero, autêntico, que nós a tratemos de novo com misericórdia, para que Ele, então, nos trate com misericórdia. Então, a oração, especialmente sob este aspecto, vai ser um período de luta espiritual em que nós vamos ter que tomar algumas atitudes na relação horizontal, na relação de convívio com os outros, não é? E nós vamos ter condições, então, de abrir um expediente novo. Se nós estamos orando ao Pai, que é o Pai nosso, que está nos céus, cujo nome é santificado, cujo reino deve vir, cuja vontade deve ser expressa e realizada tanto no céu e na terra. O Deus que nos supre a cada dia, o Deus que perdoa pecados, o Deus que efetivamente nos torna seus filhos e nos livra da maldade e nos livra de todo o mal. Esse Deus quer que a gente amadureça em oração e comece a interceder por aqueles que nos atacaram, por aqueles que fizeram mal a nós, por aqueles que nos aborreceram. E quando ele enxerga esta atitude do coração, este amadurecimento em oração, esta intercessão que nós fazemos por aqueles que são nossos inimigos, que não gostam de nós. Nós mesmos não devemos fazer inimigos, mas as pessoas podem se sentir nossas inimigas. Então, da nossa parte, nós não devemos ter inimigos,
mas da parte deles é possível que nós sejamos inimigos deles. Não importa. Importa que a gente tome a iniciativa de perdoá-los. Perdoá-los no coração, perdoá-los durante o tempo de oração, procurá-los depois e falar da nossa disposição em perdoar, mas especialmente saber que Deus está exigindo que a nossa oração amadureça. A nossa oração amadureça. Eu quero continuar isso agora pensando numa oração do apóstolo Paulo, feita e registrada na carta aos Efésios. Os crentes de Éfeso, de certa maneira, tinham alguma preocupação com as lutas que o apóstolo Paulo tinha. Ele eventualmente era preso, ele eventualmente era perseguido, maltratado, pelo fato de ser um crente, pelo fato de ser uma pessoa temente a Deus. Pois bem, quando ele escreveu estas coisas, ele viu que aquele sentimento que os efésios tinham para com ele, na verdade, era uma bênção, não é? O cuidado e tudo mais. E ele diz assim: quando penso em tudo isso, caio de joelhos e oro ao Pai. De novo você encontra esta expressão Pai. O apóstolo Paulo compreendeu a mensagem de Jesus Cristo e, a partir do instante da sua conversão, ele encarou o Senhor dos Exércitos não apenas como Deus justo, como Deus bom do Antigo Testamento e como Pai de Israel. Ele encarou como seu pai pessoal. E ele ensinou isso por onde foi, pelas igrejas que abriu, que organizou. Ele ensinou que todos nós deveríamos enxergar a Deus como nosso Pai. E ele complementa dizendo que o nosso Pai é o Criador de todas as coisas nos céus e na terra. Então ele está evocando aqui a ideia da majestade de Deus, da criatividade de Deus, das forças soberanas de Deus sobre todas as coisas. E o que ele diz? Peço que da riqueza de sua glória, ele os fortaleça com poder interior por meio de seu Espírito. Então Cristo habitará em seu coração à medida que vocês confiarem nele. Suas raízes se aprofundarão em amor e os manterão fortes. Obviamente você está enxergando aqui uma oração amadurecida. Um apóstolo que está pedindo que os crentes efésios venham a crescer abastecidos por conta da riqueza da glória de Deus, com poder interior por meio do Espírito Santo, e que Cristo habite nos corações dos crentes à medida da fé, à medida da confiança em Jesus, não é? E ele diz, olha, isto vai redundar para vocês um aprofundamento em amor das suas raízes. Vocês se tornarão cada vez mais fortes espiritualmente. Então a oração, naturalmente, que tem maturidade, ela pede justamente o suprimento espiritual em primeiro lugar. É claro que se nós temos dor, nós vamos pedir a Deus que nos livre dessa dor. Se nós temos uma circunstância difícil, uma questão de sustento, uma questão de desemprego, uma questão de enfermidade crônica, claro que nós vamos colocar tudo isso diante de Deus. Mas a primeira coisa a pensar em uma oração que amadurece é justamente o suprimento espiritual. Porque com o suprimento espiritual,
nós obtemos as demais coisas. Nós temos as demais coisas. Então, nós temos paz no meio do sofrimento, nós temos sabedoria no meio das dificuldades, nós temos toda a tranquilidade necessária para reagir diante das situações difíceis que nós enfrentamos. Então, olha só, ele pediu que você e eu, que os crentes efésios, você e eu, tivéssemos poder interior pelo Espírito. Para que o poder interior? O poder interior é justamente para que nós possamos conhecer a Cristo, conhecer a Deus com profundidade, conhecer a sua vontade e, ao mesmo tempo, interferir na vida da igreja, na vida da família, na vida dos amigos, sustentados por esse poder interior que advém, que é proveniente do Espírito Santo de Deus. Não está pedindo que a gente seja super crente com faculdade, com retórica, com qualquer expediente que seja exclusivamente humano. Está pedindo, sim, que o poder de Deus, derramado pela riqueza da sua glória, ele que é o Criador de todas as coisas, venha pelo Espírito Santo e habite na gente, de maneira que Jesus Cristo seja cada vez maior no nosso coração. Ora, se Jesus Cristo cresce dentro do nosso coração, vocês podem perceber que a gente começa a se deslocar daquela oração Papai do Céu para Abba Pai. E esse é um ponto importante. Nós devemos sim aspirar que Jesus Cristo seja cada vez maior no nosso ser, ocupe cada vez mais espaço no nosso ser. Consequentemente, a nossa oração vai amadurecer. E o apóstolo diz que as nossas raízes vão se aprofundar em amor e nos manterão fortes. Então perceba que quanto mais a gente está experimentando o poder interior pelo Espírito Santo, quanto mais nós estamos nos tornando aquele ambiente onde Cristo habita e Cristo dirige pensamentos, palavras e ações, ainda que nós sejamos pecadores, o nosso jeito de falar com Deus, o nosso jeito de nos aproximarmos de Deus vai ganhando significados cada vez mais profundos, como as próprias raízes exemplificam muito bem. E por último, a segunda parte da oração, o apóstolo Paulo diz assim: também peço que, como convém a todo o povo santo, vocês possam compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade do amor de Cristo, que vocês experimentem esse amor, ainda que seja grande demais para ser inteiramente compreendido. Então vocês serão preenchidos com toda a plenitude de vida e poder que vem de Deus. Observe aí que convém ao povo santo compreender cada vez mais o amor de Cristo. Então aí estão algumas expressões: largura, comprimento, altura, profundidade. Todas essas coisas falam de dimensões, falam de extensões, falam de uma coisa absolutamente sólida, mensurável. O amor de Cristo, como está dito aí, ele é grande demais para ser totalmente ou inteiramente compreendido. Mas imaginem este amor de Cristo penetrando em cada parte do nosso ser
expulsando pensamentos malignos, expulsando sentimentos malignos, traumas, expulsando coisas que efetivamente pertencem a esta nossa vida terrena. E nós, certamente, em oração, buscando conhecer e conhecer e conhecer e compreender o amor de Cristo do jeito que o apóstolo está orando. Como vai ser a nossa oração, então? Ela vai ser a mesma coisa quando nos entregamos a Cristo naquele dia? Ou nós teremos mais sabedoria, nós teremos maior compreensão da graça, nós teremos maior confiança na providência de Deus, porque nós conhecemos mais profundamente o amor de Cristo. Eu coloco isto para vocês aqui. Nesta parte do texto, a oração com maturidade vem exatamente na busca desse suprimento espiritual, que é a compreensão mais aprofundada em todas as dimensões do amor de Jesus Cristo por nós. Quando uma pessoa absorve cada vez mais o amor de Jesus Cristo, menos ela ora por si mesma. É muito interessante isso. O apóstolo Paulo orou por si mesmo algumas vezes, está registrado isso na Escritura. Mas ele parou de fazer isto e ele pedia oração aos crentes: olha, orem por nós para que abram as portas e nós possamos evangelizar. Então ele queria isso, mas a gente encontra muito mais as afirmações: eu oro por vocês, eu não canso de pedir que vocês cresçam espiritualmente. Ou seja, o apóstolo Paulo amadureceu na oração e se deslocou dele mesmo para os outros e se deslocou de si mesmo para glorificar a Deus. Quando ele fala aos romanos, ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus, o que é que ele está fazendo na verdade? Ele está declamando este hino da antiguidade, pode ser dele mesmo, até a autoria, mas ele está declamando isso para o próprio Deus. Eu diria para você que a gente cresce bastante orando como os salmistas oram. Então, meu conselho para você é: você quer amadurecer na oração? Você quer crescer no conhecimento de Cristo e assim se tornar mais maduro na sua oração? Leia os Salmos e faça dos Salmos a sua própria oração. Abra o seu coração para o Espírito Santo utilizar as palavras das Escrituras para te ajudar a orar. Assim, quando você chegar à velhice, certamente a sua oração será muito mais libertária, a sua oração será muito mais efetiva, a sua oração, ainda que a gente não saiba orar como convém, diz Paulo, mas a sua oração terá mais corpo, terá mais maturidade, terá mais centralidade na vontade de Deus. E por último, ele mostra que a oração com maturidade deve pedir a experiência do amor de Jesus Cristo. Ele diz: vocês experimentem esse amor, ainda que seja grande demais para ser inteiramente compreendido. Não é? Será que nós vivemos no amor de Cristo? Será que a oração vai nos ajudar a viver dentro deste amor de Cristo? Será que este amor de Cristo vai nos ajudar a fazer orações mais maduras do que as que fazemos hoje? O apóstolo diz que quando nós compreendemos largura, comprimento, altura, profundidade do amor de Cristo e experimentamos esse amor, não é? Diz a Escritura de Paulo que
os crentes serão preenchidos com toda a plenitude de vida e poder que vem de Deus. Assim como nós crescemos e amadurecemos e as responsabilidades nos são confiadas, o crente deve pensar que a sua oração também deve ser assim. E por isso, então, eu desejo que Deus possa abençoar a sua vida e que você faça uma análise sincera se a sua oração tem crescido em significado, se a sua oração tem crescido em substância, se você tem deixado de se preocupar primeiramente consigo para se preocupar com os demais e de interceder pelos demais, de que se a sua oração está preocupada em conhecer a Jesus Cristo e a viver mais profundamente o seu amor. Eu desejo que esta reflexão singela, feita nesta ocasião, seja uma bênção para a sua vida e que você cresça e amadureça na sua vida de oração. Que Deus te abençoe.